Olá, eu sou o Samuel Brasileiro, esse é o Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista. Hoje a gente conversa com o diretor Roger Pires. Roger, ele é formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e integra a produtora Nigéria Filmes, responsável por trabalhos como Com Vandalismo e Swingueira. No programa de hoje, a gente vai assistir a um episódio da série Passarinhas, Mulheres Inspiradoras. Então, vamos ao episódio, Luzia. A terra é essencial para a vida da mulher do campo. Sem ela, não é possível plantar e produzir alimento. Parece ser muito simples, mas nem sempre é tão fácil. Às vezes você precisa lutar para ter esse direito. Quero entender melhor tudo isso, e é por isso que vou encontrar a Luzia, uma mulher que tem que lutar para viver na terra. Bem-vinda. Demorei muito não, né? Fez boa viagem? Foi tranquilo demais, graças a Deus. Não é grande essa viagem, né? Deu certo. Como é que tá as coisas? Mulher, tá indo bem, graças a Deus. Essa viagem tá sendo muito legal. Já conheci um bocado de mulher. Já foi pro Crato, no estado da... Não, o Crato foi bem? Boa tarde. Boa tarde. Isso daqui é a Larissa, né? Esse aqui é o pessoal daqui do acampamento, né? A gente tá fazendo uma reunião, né, com os acampados para discutir organizações do próprio acampamento, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco do que você veio fazer aqui. Eu estou fazendo uma viagem para conhecer histórias de mulheres inspiradoras pelo Ceará. E aí eu vim bater aqui no Limoeiro do Norte para conhecer a história da Luzia e a história do acampamento de vocês, né? Que a gente sabe que já foram muitos processos, né? Que passou. O MST, ele ocupou, né? Trouxe famílias de todo o Ceará e ocupou a Chapada, né? 4 horas da manhã eles chegaram aqui, né? Até então ninguém daqui da Chapada sabia. Quer dizer, ninguém não. Algumas pessoas já tinham articulado, aquelas pessoas de confiança, né? Porque era uma ocupação muito perigosa, a questão das empresas, né? Dos empresários. E aí era muito sigiloso, né? E aí só algumas pessoas que sabiam daqui. Eu sempre fui livre, né? Eu saí de casa, da casa dos meus pais, quando eu tinha 12 anos, né? E aí quando eu voltei, eu já voltei casada. E aí eu sempre fui independente, né? Eu não vou ficar com o marido por causa de filho, não fico com o marido por causa porque não tenho o que comer, eu não fico, né? Eu sempre fui independente, sempre fui dando na minha vida. E depois que eu entrei no MST, aí foi que eu fiquei mais independente ainda. Muita gente veio porque não tinha onde morar e também atrás de terra para produzir, né? E quase todo mundo aqui trabalhava em empresa, trabalhava em casa de famílias, né? E aí a gente sempre tinha o sonho de ter um pedacinho de terra da gente, né? E a gente nunca tinha. E aí tinha essa terra aqui, mas aí a gente não tinha conhecimento de quem era o dono dessa terra, não sabia que era da União. E também ninguém teve coragem de vir, né? De vir ocupar aqui, pegar um pedaço de terra aqui, que a gente não sabia. Quando veio o MST e nos deu coragem pra gente vir pra cá. Quando você conhece o movimento dos trabalhadores sem terra de perto, você vê crianças, idosos, famílias. Pessoas simples, com casas simples, que não tiveram o direito de ter a sua terra para viver. O MST sempre trabalha de maneira coletiva, seja para plantar, para colher, ou seja para comer. E é por isso que mulheres como a Luzia entram no movimento. Eu nasci de uma família pobre, né?
Eu lembro de coisas desde quando eu tinha 3 anos. A gente passou muita fome, né? Meus pais não tinham condições, minha mãe pedia as coisas pra gente. Na época, nesse tempo, a gente era 6 irmãos, né? E aí, meu pai tirava mel de abelha, aí trocava por comida pra gente, né? E também pescava, né, nos rios. E trocava peixe por farinha, por arroz, por leite, por mais pequeno, né? E foi muito difícil, né, a nossa vida. Aí, bora cuidar da escola. Bora. Bom, chega. Mas agora eu acho melhor você ficar de aí fora. Toma, Kaique. Vem pra cabeça. Eu casei, tive minhas filhos, 4 filhos. E aí depois eu me separei, né? Não deu certo. Ele queria bater em mim, bebia muito, né? Ele queria bater em mim, me agredir. E eu deixei ele, porque eu não aceitava. Eu me separei em 2008 e fiquei criando as 4 meninas sozinha, né? E aí foi mais um momento de dificuldade, porque eu tinha um Bolsa Família de R$120. E para nós 5, né, elas 4 mais eu, a menor tinha 2 anos, o pai não pagava pensão, nem dava nada, e aí eu tive que pagar aluguel de uma casa com esses R$120 e mais comida, né, para nós 5. O grupo das mulheres estão querendo cozinhar, né? Como eu já falei. Isso daqui é a Leidinha, né? Com a bebezinha dela, Yasmin. Aquela dali é a Marinete, né? Oi. Essa daqui é a Marluce e a companheira Alba. Né? Elas estão fazendo o almoço hoje. As mulheres daqui, elas são mais lutadoras do que os homens. Né? Porque é muito resistente as mulheres daqui, né? Teve muitos homens que queriam ir embora, queriam desistir daqui, e as mulheres sempre segurando eles aqui até que conseguiram ficar, né? E aí a gente formou um grupo de mulheres para visibilizar, né, o próprio acampamento, porque lá fora eles dizem que aqui não tem mulher, e a gente está mostrando que tem, né, que tem mulheres e mulheres organizadas. Eu só tenho muita admiração por todas as mulheres do MST. Não é a primeira vez que eu convivo com elas, né? E lutam não só pelo bem delas próprias, né? Mas pelo bem do comum. A Parra Luzia é uma figura muito simpática, comunicativa. Me levou até para dar uns rolês de moto na comunidade. Eu gosto de andar de moto, eu sou mais andar de moto do que de carro. Pobre, que nem a gente, o que a gente pode conseguir junto com muita peleja é comprar uma motinha. Cebolinha, tomate, ó. Isso aqui é um galho de aquela batata inglesa que ele plantou. É mesmo, batata inglesa no sertão, massa. Tem a pimentinha de cheiro. Goiaba, né? Tem goiaba. muita diversidade, né? Aqui. Mulher, tendo terra e tendo água, a galera consegue produzir de boa. E força de trabalho, né? Isso. Vontade de trabalhar. Vontade de trabalhar. Muita gente tem terra, mas não quer trabalhar, né? Ele tá enraizando. Quando eu plantar ele, com mais 6 dias, ele já tem um pé já florando já. Uma mudazinha de tomada pequenininha já florando. Vai, meu Deus, que No legal. caso aqui o pé é adulto. Toda a produção daqui é toda do acampamento, né? Tem um mamão,
batatinha doce, Essa batata doce é diferente, né? Casca branca, né? branca. Fez uma placa de identificação do acampamento Maria do Tomé, né? O pai resistir, produzir, Chapéu do Dia, né? Esse Ceará. A gente fez essa placa aí para se identificar, né? Que aqui é um acampamento, né? Mas viver como uma mulher do MST não é apenas se preocupar com produzir alimento, mas também de lutar para continuar produzindo a riqueza no território. Algumas vezes é preciso se proteger até da própria polícia. E aqui aconteceu um enfrentamento, não foi? Foi. No ano passado. Assim, foi muito assustador, né? Porque a gente estava a polícia veio, né? Ela veio até, ficou ali na pista, né? E aí a gente fez várias barreiras, né? Com esse pneu. E aí mais ou menos depois dessa ponte aí, uns 50 metros, a gente fez uma barreira de pneu, né? Tocamos fogo e eles não atravessaram para o lado de cá, né? Caso eles atravessassem para o lado de cá, aqui também tinha uma outra barreira, né? Grande de pneu e trunco, né? Fechamos aí e o povo estava tudo aqui, né? O povo do assentamento todinho? Sim. 150 famílias. Do assentamento e também os companheiros de fora, né? Até chegar o momento de a gente, para atrasar eles, para a gente conseguir negociar lá e tentar derrubar a integração de posse. E é isso que a gente sempre faz, né? Porque essa não foi a última, não foi a única, né? Veio várias. E aí, mas essa foi a pior porque a polícia encostou aí, né? Mas aí, graças a Deus, a Deus e a luta, a gente conseguiu derrubar a integração e até agora está tranquilo para nós estamos tranquilos aqui. Disseram para o juiz que aqui só tinha homem, não tinha nem mulher, nem criança, nem idoso, só tinha homem mesmo e a maioria era vagabundo. E aí a gente mostrou para eles, fizemos um vídeo com as crianças, fizemos um vídeo com as mulheres e mostramos para o juiz tirou a integração. Apesar de toda dificuldade para permanecer na terra, a vida no acampamento Zé Maria do Tomé é tranquila. As pessoas vivem em harmonia. Deu até vontade de ficar mais. Mas tenho que ir. Antes de partir, pedi até a Luzia para dar mais uma volta de moto. Quando vocês vierem aqui, a gente vai estar já virado assentamento já, a gente já está no assentamento. Assentamento Zé Maria do Tomé. Aí vai ser rochedo. Vou vir para o aniversário também. Tá. Tchau, obrigada. Tchau, viu? mulher. Boa viagem. Muito E volte obrigada. de novo, volte sempre. Pode deixar. Tchau. Tchau. Nós acabamos de assistir a um episódio da série Passarinhas e estamos aqui com o diretor Roger Pires. Roger, bem-vindo. Valeu. Obrigado por ter aceitado esse convite de conversar com a gente. Roger, eu acho que uma questão que eu queria que a gente começasse a conversar é dessa relação que você e também a Nigéria tem, né, a produtora, da relação entre o fazer cinematográfico e também a construção política, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que você chegou no cinema, se foi pela essa construção política ou se foi o contrário. Na verdade, a gente chegou pelo jornalismo, né? Uhum. Nós três somos formados em jornalismo e a gente se encontrou na vida num estágio. Enquanto a gente estava na faculdade, a gente estagiava em escolas públicas, em projetos sociais de uma ONG que faziam cursos e oficinas de audiovisual. Eu, por exemplo, entrei nesse estágio sem saber nada de audiovisual. Uhum. O Bruno e o Iargo também, né, foram entrando nessa onda, mas eles já gostavam mais de audiovisual, já tinham mais essa pegada.
Então a gente se encontrou nesse momento e de lá que foi surgindo essa ideia, né, do que fazer depois da faculdade. A gente gostava de filme, a gente começou a fazer os vídeos e filmes nesse projeto social e também muitas vivências nas escolas públicas, nos bairros, e isso foi construindo um pouco o que a gente tinha em comum e também a participação no movimento estudantil. Então essas duas coisas eram, né, a gente tinha afinidade e uma ideologia também muito aproximada, a ideologia política. A gente queria fazer filmes, vídeos e viu que no jornalismo dificilmente a gente faria isso. Então nasce muito daí a vontade, mas também nasce inspirada no movimento que a cidade vinha fazendo, né? A gente viu o alumbramento produzindo, viu o Petros, via a galera ganhando festival, passando na TV, e a gente começou a também, pô, vamos entrar nessa onda, como é que a gente faz isso, como é que a gente participa de editais. Então foi um pouco essas as inspirações que motivaram a gente a ter uma produtora, essencialmente de documentário. Foi como a gente começou, mas que hoje a gente já começa a, enfim, querer fazer ficção e outras coisas também. Sim. E eu queria que falasse um pouco sobre essa aproximação que a produtora tem com os movimentos sociais, que eu acho que é uma marca também do trabalho de vocês, né? Como é que como é que se dá esse trabalho, na verdade, de aproximação? Que eu acho que acredito que seja uma aproximação muito de diálogo, né, com as pessoas. Eu acho que não foi tão proposital, mas ao mesmo tempo a gente percebia que, como a gente sempre gostou muito de documentário, a gente assistia e percebia que a gente tinha uma certa linha assim de documentários comuns que eram ou documentário que é só fala, que é mais histórico, né, mais informativo, que aí, enfim, tem o Eduardo Coutinho como uma referência, né, da coisa do falar, das entrevistas, como a gente está fazendo aqui. E tinha também um documentário que era mais panfletário, de uma ideia, né, então era praticamente uma propaganda inserida nesse formato da realidade. E a gente percebia que tinha algo ali no meio que a gente podia fazer, que talvez se aproximasse mais do que a gente achava ideal, assim, de não ser tão panfletário, no sentido de também trazer opiniões contrastantes e viés, né, mais criativos e várias camadas, não só uma, mas também não fosse aquela coisa só de fala, mas que também conseguisse mostrar alguma vivência. E isso começou a inspirar a gente começou a conversar muito e a tentar também experimentar. A gente sempre foi de produzir. A gente não é muito, assim, da teoria do pensamento. A gente também nem fez cinema, né? O Bruno fez mestrado em cinema, mas nós três vemos muito desse lance da comunicação. Então a gente tem muito essa pegada de comunicar. Eu acho que isso muito mais do que cinema. Tanto que pra gente, se disser que a gente faz cinema, a gente estranha, porque é raro a situação que um filme nosso passa no cinema. Então a gente tem muito essa pegada da comunicação e os movimentos sociais pra gente são a fonte, continuam sendo grandes fontes muito importantes da realidade. Mas não só. A gente também vem acumulando essas experiências e sabendo que não são só os movimentos sociais que traduzem o que se passa nas periferias, nos lugares e tal, mas também as pessoas que fazem parte desses lugares e que nem sempre vão ter um discurso político afinado, mas que também sabem contar sobre as suas vidas. Mas é isso, os movimentos sociais e esses lugares fizeram com que a gente aprendesse muito e que também se inspirasse a contar histórias. Sim. Vocês produziram um longa-metragem na época das manifestações de 2013, né? Que foi o Com Vandalismo, né? E que foi um filme que foi muito visto, né? Chegou em muitas pessoas. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de filmar na ebulição, né? Filmar enquanto a coisa está efervescendo ali, assim, e ao mesmo tempo lançar também nessa ebulição, né? Como é que se deu essa proposta e como é que isso também influenciou, talvez, o trabalho de vocês como diretores? O comodalismo é quase um resultado do que a gente já vinha fazendo antes e continuou fazendo, que é a cobertura de manifestação. A gente, nem sei muito porquê, mas a gente começou a cobrir manifestação e jogar de um dia para o outro nas redes sociais, principalmente Facebook na época, mas também Instagram depois, enfim. E a gente cobria a manifestação, pegava depoimentos, cobria a ação, montava um clipe, jogava nas redes sociais. A gente ficou fazendo isso por um bom tempo e quando veio as manifestações da Copa, era quase natural a gente cobrir também, porque a gente já cobria outras. A gente tinha a menor ideia de que seria algo tão gigante. Ao mesmo tempo, quando a gente percebeu isso,
o Iargo mesmo fez uma provocação. Eu acho que isso não são só vídeos de internet, eu acho que a gente pode juntar tudo num filme. Aí a gente começou a se perguntar se isso fazia sentido, se não. Politicamente a gente estava muito afim de participar daquilo tudo que estava acontecendo, e a gente foi, né, conversando, e aí a gente descobriu um recorte, um foco, que era a galera que estava mais na frente, né, que eram os vândalos e tal, como a galera estava chamando. A gente resolveu focar nisso a partir da 3ª, 4ª manifestação, pegar mais depoimentos concentrados nisso e fazer esse filme, que a priori é um pouco isso do lance do cinema. Por exemplo, a galera chama de longa. Pra gente é só um filme com grande duração que está na internet. Mas, enfim, é um filme que conta a história das manifestações aqui em Fortaleza, de junho de 2013, que foi feito do nosso jeito mesmo, que é meio na rua, sem tanto excelência técnica, que não é o nosso forte, e até agora não é, apesar da gente ter evoluído, mas não é a pegada, é tentar ver as narrativas, né? Eu acho que a gente está muito mais próximo do conteúdo do que da técnica, e o convidalismo eu acho que mostra isso, e a gente trouxe isso, assim, debate. Então teve gente que acha que o convidalismo é uma propaganda do pensamento de direita e conservador. Isso antes da era Bolsonaro, ainda na época do lançamento. Tinha gente que achava que era exatamente o contrário, que era um filme revolucionário da esquerda. E tinha gente que só achava que era uma grande reportagem. Eu acho que a gente acha mais isso, assim, que é um grande registro daquilo, com opiniões, inclusive, diversas. Mas um documento histórico e que teve esse boom no YouTube. A gente gravou, montou e lançou em um mês. Isso tudo aconteceu em um mês. E teve 100 mil visualizações no YouTube no primeiro mês, e depois foi aumentando. Hoje, eu acho que mais de 400 mil visualizações. E aí, se a gente der um chute aqui, mas eu acho que, sei lá, 1/4 dessas visualizações devem ter ido até boa parte do filme. Então, a gente conta que, num chute, 100 mil pessoas viram, 100 mil contas na internet viram, além de debates, universidades. Então, foi muito massa, abriu muita porta, e até hoje tem muita gente que usa esse filme para debates nas escolas ou para estudos, para as pesquisas, e foi massa. Eu acho isso interessante exatamente para pensar o cinema para além só da sala de cinema, né? Porque a sala de cinema ela é uma parte, né, do cinema, mas que também é possível ocupar outros lugares, né, e pensar outras formas de filmar. E aí eu queria que tu falasse um pouco como é que tu tem pensado essa transformação mesmo na produção, porque pelo que tu fala, vocês também são muito da prática, né? Mas ao mesmo mas uma prática contínua também, né? Então vocês a gente assistiu aqui um episódio de uma série de televisão, né? Vocês continuam fazendo outros documentários também ligados aos movimentos sociais. Então, como é que você vê a tua própria transformação como diretor, assim? O que é que tu foi descobrindo ao longo desse tempo? Eu não falo assim muito por mim, porque eu, o Iargo e o Bruno é como se fosse um megazord, assim, então a gente nem sabe muito bem como é a história de cada um, mas a gente sabe dos três. Eu acho que a nossa evolução, ela vem no sentido de uma autocobrança, de uma expectativa de melhoria de linguagem, de técnica, de possibilidades. A gente se identifica muito com a linguagem de internet e de TV, se identifica menos com a linguagem de cinema, experimenta menos no cinema, tanto que são raras as vezes que a gente passou num festival de cinema. No começo até a gente inscrevia mais os links dos filmes, aí depois a gente até desistiu e começou a focar mais em internet e TV, que são coisas mais urgentes. Que aí é um conceito que foi surgindo, assim, de filme urgente. Pelo menos entre a gente chama isso. Até vocês definem assim, né? A gente bota no site lá e conversa com a galera, que é um conceito legal, que é uma coisa assim que, cara, é o que tem que acontecer. Sabe-se lá como, mas tem que acontecer, a gente quer que aconteça, a gente quer ir lá e filmar. A gente não quer muito conversar sobre o roteiro, ou não saberia, enfim. A gente quer fazer. Então, ao mesmo tempo, a gente não quer fazer de qualquer jeito, né? A gente quer fazer sempre melhor, com um som melhor, com uma imagem mais legal, com uma montagem melhor, com um conceito, com conversa, com pensar ele como um projeto que pode ser financiado. Sim. Aí, Rogério, eu acho que eu quero até conversar mais contigo sobre isso no nosso próximo bloco, que eu acho que tem a ver também com a série, né? A ideia do financiamento. Total. E de como é que essa técnica também ela se transforma, né? A gente vai dar uma pausa agora para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para continuar nossa conversa com o Roger Pires.
Estamos de volta no Primeiro Plano. Hoje a gente conversa com o diretor Roger Pires e a gente assistia um episódio da série Passarinhas. Hoje a gente estava conversando antes sobre essas transformações dentro dos processos, né? E uma das questões que você falou foi exatamente tanto um estudo, mas também como um investimento na própria técnica, né? Para encontrar outras formas de fazer. E eu acho que o Passarinhas é uma série que eu acho que traz muito isso, né? Assim. O Passarinhas, eu acho que do nosso tempo aí de fazer coisas junto, de 10 anos, é uma das produções mais bem feitinhas, assim. Apesar de que foi um ritmo acelerado na montagem, e a gente, né, percebe que poderia ser melhor a montagem, mas a gente gostou muito do resultado porque a gente concebeu junto, a gente pesquisou junto, vivenciou, criou um roteiro, não criou um roteiro escrito, mas a gente criou uma escaleta que na verdade eram cartões impressos que a gente tinha como se fossem sequências, a gente sabia mais ou menos o que queria de cada coisa e imaginou como caberia em 13 minutos essa fórmula. A gente foi experimentando e ao longo das gravações foi encaixando isso tudo. Eu acho que teve um trabalho de fotografia também que marca muito o Bruno como diretor de fotografia, assim, mais consistente, mais experiente, né? E eu e o Iargo também dirigindo umas partes, mas também na montagem, concebendo o produto como um todo, uma série é muita coisa, são 13 produtos diferentes, dá muito trabalho, acho que dá mais trabalho do que diferentes, né, em lugares diferentes, né? Apesar de muitas semelhanças, mas coisas diferentes, situações diferentes. E foi uma série que a gente gostou muito do resultado, ela encaixou bem, ficou redonda e teve o impacto que a gente também quis. Ela não se tornou, assim, sem graça por causa disso. Ela teve muito, muito impacto nas próprias comunidades onde foram filmadas, principalmente, claro, mas também para todo um público, principalmente de mulheres, que tinha esses temas, esses temas transversais que a série passa, né? Como temas importantes para debater, para usar em oficinas, em diálogos, em palestras ou em pesquisas. E eu acho que foi uma série muito importante nesse sentido e que é muito bom ver as pessoas perguntando onde é o link, onde é que assiste, eu quero passar na escola, eu quero passar nisso. Então, teve um melhor acabamento estético e continuou tendo impacto. Então, para a gente foi um resultado massa. E de onde é que surge a ideia da série, assim? Porque eu acho que também tem uma coisa da série que é interessante, que é nessa aposta em ter uma mediadora, né? Mais do que uma apresentadora, é uma mediadora de conversa ali, né? Assim, e eu queria que tu falasse, além da criação da série, falar mais do episódio que a gente assistiu, que foi o episódio sobre a Luzia, que é na Chapada do Apodi, né? Ali. A série nasce de algumas vivências com ONGs. A gente foi contratado para fazer vídeos institucionais para essas ONGs que faziam projetos sociais com mulheres no interior. Então, a gente ia para filmar oficinas, seminários, palestras, e a gente achava que essa maneira, essa cena de pessoas numa sala escutando a outra falar, não era tão narrativo e escondia outras camadas muito mais potentes, que seria mesmo o dia a dia de cada mulher dessa. Então, a gente foi fazendo isso, aí fez além dos teasers institucionais, a gente apresentou um documentário para uma ONG de maneira livre, aí a outra já achou legal, já quis fazer. Então, no fim das contas, a gente passou bem uns 3 anos cobrindo vários projetos com mulheres. Aí saiu uma chamada, a gente percebeu que esse tema podia se encaixar com essa questão das mulheres da zona rural, inscreveu e pronto, começou a elaborar e começou a pegar esse tom de biográfico, né? Então, cada episódio seria a história de uma mulher, mas também mulheres escolhidas dentro de uma composição etnográfica, regional, por idade, por raça. Então, foi uma composição. E aí a gente sacou que, para ter uma certa continuidade, uma ideia de quero assistir mais vezes, uma personagem que conduzisse isso seria muito importante para a gente conseguir condensar esses episódios em 13 minutos, que não é tão fácil. Então, o off que ela faz, né, as próprias passagens, entre aspas, que ela faz, ajuda muito na montagem, na síntese, e também porque a gente conheceu a Larissa nesses projetos e via que ela era uma jovem que podia trazer também muita ideia da vivência dela. Sim. Então, não só ela fazer parte da equipe atrás da câmera, mas, sei lá, a gente achou que ela tinha brilho para também fazer essa viagem, né? Passarinhas é uma grande viagem da Larissa, é uma viagem real, mas que tem ali algumas técnicas de comunicação. E o episódio da Luzia
ela, com o MST, um movimento que a gente também acompanha há muitos anos, que a gente admira, respeita e trabalha junto. E lá em Limoeiro eles têm um assentamento, aliás, um acampamento, que ainda não teve... Eles até falam isso, né? Que da próxima vez vai ser assentamento. Que massa, né? A gente espera por isso, torce por isso, mas que era um acampamento que passou já ordem de despejo, conflitos, ameaças de morte. A Luzia é uma mulher que nem é uma liderança assim consolidada do movimento, mas ela é uma mulher forte lá naquele lugar e que conta um pouco a história dela. Mas a ideia é, assim como a Luzia, existem várias mulheres do MST. A ideia da série é um pouco essa. Então, a Luzia, ela representa um perfil que existe nesse movimento, que existe naquele lugar, que trabalha, que tem a atividade, o ativismo dela e que, enfim, que tem a alegria dela e que gosta de andar de moto, por exemplo. Então, foi um episódio massa, porque a energia do MST também é muito inspiradora. Então, foi ótimo fazer com o MST, com a Luzia, foi bem legal. E como é que foi o processo? Como é que era o processo de vocês na série? Assim, vocês filmavam quanto tempo? Como é que eram os procedimentos de abordagem mesmo para vocês construírem as cenas que vocês estavam se propondo? Cara, é muito como a gente que é assim, é meio aperreado, é meio no improviso, mas que tem uma energia ali forte. Então, a gente filmava 3 dias no máximo, mas eram 3 dias do começo do dia, de 5 da manhã até o final do dia. A gente só não filmava praticamente à noite. Então, era um processo assim, bem de mergulhar. A gente chegava, se apresentava, conversava um pouco, a gente já tinha uma ideia, referência, conhecia aquela mulher. A Larissa também fazia muito esse papel da aproximação com a personagem. E aí a gente, vamos acompanhar o cotidiano dessa mulher, mas também baseado numa entrevista de maior fôlego para poder montar. Então, era isso, era 2, 3 dias gravando de manhã cedinho, almoço, tarde, tudo. A gente se aproximava muito e também sugeria situações que de repente ela faria daqui a 2 dias, mas a gente sugeria para que ela fizesse naquele momento, para que a gente filmasse. Ou então, antes mesmo na produção, se ia ter uma feira, a gente escolhia ir no dia que ia ter a feira. Para a gente, a ação é muito importante, tanto quanto a fala. Então, a entrevista de fôlego é importante, mas ver a pessoa fazendo o almoço também é muito importante, filmar isso, porque a gente vê que a pessoa também acaba falando alguma coisa, ela acaba revelando como ela é no fazer, na prática. Sim. E traz uma dinâmica para a montagem. A gente não quer fazer documentário chato, na verdade essa é uma grande missão. É muito ruim escutar das pessoas que documentário é chato. E a gente tem um pouco essa missão de fazer documentários que sejam gostosos de assistir. E vocês de algum modo pensavam em como integrar essas mulheres no roteiro desses episódios? Assim, elas também contribuíam para as cenas que eram feitas? Sim, ela e a Larissa. Elas e a Larissa era um bate-papo assim, meio que triangular. Era a personagem, a Larissa e, vamos dizer, a produtora Nigéria. Então a gente ficava ali dialogando. Isso aqui não tem nada a ver, não vamos propor essa situação porque não combina. A Larissa chegava e dizia, olha, eu acho que esse tema aqui é legal, porque eu sei que ela é isso. A própria personagem, né, propunha alguma coisa, às vezes é isso, quando a gente estava tomando café com as câmeras desligadas, ela falava alguma coisa que dava uma ideia. Então a gente ficava fazendo isso bem junto, assim, bem junto. E eu acho que essa é a coisa legal do documentário, estar aberto ao que acontece, né? Senão a gente faria ficção, que já é fechado numa ideia. Sim. O documentário legal é deixar um pouco aberto, né? O formato TV e o formato 13 minutos fechado exige algumas limitações e escolhas mais definidas, mas a gente deixava margens para ver o que ia acontecer. Sim. No da Luzia choveu, a gente não imaginava que ia chover, então o que a gente faz a partir disso? Sim. Eu acho que ia ser legal a gente conversar mais sobre isso também, dos processos, inclusive dos outros trabalhos que você desenvolveu, para a gente entender mais como as possibilidades do documentário. A gente vai dar um intervalo agora, mas a gente volta daqui a pouco para continuar a nossa conversa com o Roger Pires. Estamos de volta no primeiro plano.
Hoje a gente assistiu a um episódio da série Passarinhas e estamos aqui conversando com o diretor Roger Pires. Roger, a gente estava conversando antes sobre essas diferentes formas de fazer documentário, né? Você estava comentando até das limitações que a televisão traz, mas eu acho que dentro do próprio episódio que a gente viu, eu acho que tem umas tentativas assim e de invenções também, né? De essa personagem na moto e ela também relembrando as barricadas que eles fizeram de pneus, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses procedimentos até de entrevista com a personagem, assim, como é que vocês vão percebendo, vamos fazer essa entrevista nesse lugar, não, essa aqui vamos fazer num lugar mais isolado, por exemplo? Eu acho que a gente, no Passarinhas, a gente tá paquerando muito com a ficção. Eu acho que é uma fase da Nigéria, da gente, de tantas vivências que a gente teve, é como se a gente já conseguisse traduzir isso em cenas. E não só em cenas, mas em como fazer essas cenas, mesmo com pessoas reais, com pessoas que estão ali. Então, para a gente, já é um ambiente ali tão seguro e confortável que a gente começa a criar cenas. Sim. Então, no Passarinhas tem um pouco disso, mas ele não é bem uma criação no sentido de algo que vem da nossa cabeça, mas ele é uma tradução em cenas. Então, o que a Luzia fala para a gente consegue imaginar como isso pode ser representado em ação e tenta criar essas situações. Eu acho que conceitualmente é isso. Não é nada assim super pensado, é uma coisa bem que vem da nossa cabeça e uma tentativa, experimentos, mas é por aí. A ideia das entrevistas foi uma experimentação, acho que as primeiras, a primeira e a segunda, a gente levou para um canto mais distante, no sentido de ser um canto mais bonito para a entrevista, e percebeu que não era só isso, mas que levar para um lugar distante levava também a uma certa introspecção, um silêncio, um afastamento da casa, onde talvez tivesse alguém que ia escutar a entrevista. Tem a rotina também muito ali, né? Então, o simples distanciamento do lugar comum já trouxe mais introspecção e mais emoção, que era o que a gente mais buscava nessa entrevista de Maior Fôlego. A gente não queria tanta informação, porque isso a gente sabia que a gente ia ter a condutora, a Larissa, a gente ia ter a possibilidade de narrações, então a gente queria mais emoção, mais profundidade. Então, é um pouco isso, assim. Aí no Passarinhas a gente tinha algumas sequências que eram um pouco, vamos lá, vamos fazer isso que você disse que faz, né? Eu geralmente vou buscar água não sei aonde, uma vez por mês. Vamos fazer hoje, mas vamos fazer do jeito que você faz, mas ao mesmo tempo vamos repetir. Um pouco isso, só que dentro de uma possibilidade de proximidade, né? Para não ficar uma coisa fake, porque quem assiste sabe que é fake. A gente sabe disso. Então, não tem lógica fazer um negócio fake, porque as pessoas vão perceber. Então, e aí é uma sensibilidade de ver na hora. Se ficou fake, se ficou legal, se tem a ver, se não tem, se pegou mal. Às vezes fica totalmente nada a ver. Então. Sim. E para a gente continuar um pouco sobre esses processos, eu queria saber se dentro da Nigéria, não só a Nigéria e tal, mas se existe algum tipo de rede de conversa com outras produtoras que estão também trabalhando com documentários relacionados a movimentos sociais, ou com videoativismo, né? Enfim, se existe uma rede, porque eu sei que foi uma coisa que se fortaleceu muito, né, no Brasil, assim. Rola, a gente acompanha muitas pessoas, só que diferente, por exemplo, do circuito de festival de cinema, não existe um circuito de encontros de, sei lá, videoativistas, a gente não sabe nem bem qual é o termo. Então a gente se encontra muito de uma maneira informal e internet e acompanhar as pessoas e olha aqui esse filme aqui como é massa, entendeu? E descobrir algumas coisas e se inspirar. Então, por exemplo, um filme que inspirou muita gente recentemente se chama Pichadores, que não é o Picho, que é bem conhecido, é o Pichadores, que é de um cara que é meio gringo e tal, coisa. E ele fez um sobre os pichadores de São Paulo lá, mas pegando alguns personagens principais. Esse foi a maior referência pro Swingueiro, por exemplo. E foi um filme meio que a gente achou na internet, eu assisti, achei massa, aí passei por menino, eles assistiram, acharam legal, e a gente vai fazendo. Quando a gente vê um vídeo, sei lá, no Mídia Ninja, achou criativo, bem feito, a gente, pô, legal também. A gente não tem nenhum problema com copiar, a gente acha massa copiar as ideias. Então, a gente vai um pouco nesse fluxo. Mas é isso, a gente não se encaixa como cineasta que passa nos festivais. A gente não é produtor de TV, porque, enfim, a gente não tá fazendo séries de TV, novelas, não é.
A gente também não faz publicidade, a gente também não faz só videoativismo, a gente, enfim, tenta se encaixar e aí puxar um pouquinho de cada. E para além disso, são 3 cabeças. Então, são muitas referências, muitas ideias, é uma grande mistura. Isso é bom, porque oxigena muito de diversas coisas. E é ruim porque a gente tem muita dificuldade para traçar uma certa linha, assim, né? Às vezes dá uma agonia, fazer as coisas coletivas é mais difícil, ao mesmo tempo que pode ser mais fácil quando a gente entra em afinidade. No Passarinhos, por exemplo, a gente se dividiu bem. O Bruno ficou responsável pela fotografia, o Iargo por uma direção mais de cenas, vamos dizer assim, e eu mais pelo conteúdo. Então, as entrevistas, a linha narrativa ali do que estava sendo contado, se tem a ver com a outra coisa, a gente se dividiu um pouco assim. Mas é isso, assim, é uma salada meio doida, ao longo de 10 anos, é isso, 3 cabeças. Sim. E aproveitar que você trouxe o Swingueira, eu queria falar um pouco sobre o projeto também, né? Uma parceria que vocês fazem com o Felipe de Paula, né? Que é músico, sociólogo e um ator daqui de Fortaleza. E eu queria que você falasse um pouco sobre o processo do filme, do projeto, porque é um projeto que também é muito interessante, que vai pensar exatamente a resistência na periferia a partir dos movimentos da dança, né? Do movimento da swingueira. Então eu queria que você falasse um pouco sobre ele também, né? Porque inclui uma 4ª cabeça, né? Nesse processo. O Felipe de Paula estava com essa pesquisa na monografia dele, ele não sabia muito bem o que fazer, um livro, um curta, sei lá, e aí a gente sabe fazer filme, a gente acha que isso aqui dá um longa, tem um edital aí aberto do Itaú Cultural, vamos tentar. Aí a gente foi até os campeonatos para conhecer melhor, foi em ensaios, montou um teaser e jogou no edital, aí passamos. Aí depois disso a gente começou a tentar entender o que a gente ia fazer, e a priori o Felipe o Dipas ia ser como um personagem também, que estava pesquisando e ele falava e não sei o quê. Mas a gente viu que isso não ia funcionar, tal hora a gente saiu fora e começou a perceber que além dos campeonatos também escolher personagens pudesse ser legal. Mas o filme é bem despretensioso politicamente, ele não tem uma certa... Ele não induz muito a um pensamento político e tal, tradicional. Mas fala de um movimento, né? Mas fala de periferia e de juventude. Esse eu acho que é o nosso foco, é periferia e juventude, como a dança é uma expressão tão forte. E a gente se perguntava, para que essa galera dança? Por que essa galera dança? Todo dia eles ensaiam para participar de um campeonato que não rende de grana, não rende de muita coisa, não rende de fama, para que eles dançam? Essa era, assim, a nossa, né? E aí, como a gente ganhou o Itaú Cultural, aí depois de anos ganhou o Prodecine, aí toma burocracia, isso também fez com que a gente tivesse que fazer em muito tempo. E aí foi legal, porque a gente passou 4, 5 anos fazendo, acompanhando o desenrolar da vida de alguns personagens principais, mas do próprio movimento, que teve uma decrescente e acabou durante o momento, então não tem mais campeonatos. E foi um processo bem legal também, bem interessante, mas é muito difícil porque é isso de uma das dificuldades do documentário, a história nunca acaba. Sim. A história nunca acaba e é muito difícil você limitar e dizer, aqui é o ponto, a história está contada, vai ser contada assim. E como é que vocês conseguiram chegar no recorte, assim? Cara, tem que chegar por causa de prazo de edital, né, de cronograma. A gente também... Enfim, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, tá? A gente não consegue se concentrar tanto tempo em uma coisa só. E a gente definiu que ia terminar o Swingueira a partir de tal campeonato. Aí, beleza, a gente definiu isso e cobriu esse campeonato como se fosse o último. Foi o último do movimento, a gente não imaginou que ia ser, mas foi. Teve uma história legal, os personagens que a gente acompanhava tiveram uma participação interessante ali. E pronto, definimos, aqui, vamos só atualizar como está a vida de cada personagem, porque a gente achou que ia ser interessante mostrar no filme, isso no final. E começou o processo maluco da montagem, né, de muito material. E aí agora, nesse ano, com a pandemia, a gente aproveitou para fechar o corte final. A gente já tinha um corte, mas a gente montou mais, debateu mais e saiu. Sim, e lançou, né? Estreou, não foi assim? E lançou, a gente começou a mandar para alguns festivais, para alguns contatos de pessoas mais experientes que tinham esse circuito, para quem ia distribuir e para os próprios financiadores era um circuito importante. Por nós a gente só jogava no YouTube, na verdade, mas a gente entendeu que era importante esse amadurecimento nos festivais,
as pessoas que fazem cinema assistirem e trazerem um feedback, um retorno, é importante, é um acúmulo. Então, passou em 2 festivais recentemente, Cine Ceará e o Fecharuanda, saiu crítica, pessoas assistiram, trouxeram feedbacks que para a gente são importantes, podem até mudar alguma coisa num corte para um lançamento comercial, e é um avanço. A gente é muito de boa nesse sentido, assim. A gente gosta muito de aprender, a gente gosta muito de assistir os filmes que as pessoas estão fazendo para ter uma ideia, para se inspirar. Então a gente não tem essa besteira. Aí foi massa passar no Cine Ceará, porque a galera também veio assistir, né? Então foi legal demais. A galera que participou veio assistir, se emocionou, e pra gente isso é a missão principal. Roger, obrigado por essa conversa, por ter vindo aqui conversar com a gente, ter exibido também esse episódio aqui. Valeu, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Espero que as pessoas possam assistir e conhecer mais também essas mulheres. Show. A gente fica por aqui e convida vocês a continuarem nos acompanhando nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. Muito obrigado.